Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E a edição desse podcast é muito especial. Por que muito especial? Porque esse podcast faz parte da jornada Vencendo as Dores Crônicas. Uma jornada que começou lá dia 31 de julho e vai até dia 11 de setembro, com 40 dias e 10 convidados diferentes para falar com vocês a respeito de dores crônicas. E o tema de hoje é intitulado Novos Conceitos no Tratamento da Dor Lombar. E eu vou convidar uma super profissional conterrânea daqui da capital, Salvador, a doutora Lívia Dantas, que já está recebendo um convite. E a gente vai conversar sobre alguns tópicos pré-determinados, mas sintam-se à vontade para fugir dos tópicos e mandarem suas perguntas, sugestões aqui nos comentários. Se você tiver algum tipo de vergonha, que está aqui embaixo no canto inferior direito, que aí sua pergunta aparece sem você aparecer, beleza? Lembrando que a vergonha deve ser combatida, que é por causa dela que muita gente não se desenvolve, tá bom? Grande doutora Lívia, você me escuta? Escuta, boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo certo por aqui, graças a Deus. Primeiro, agradecer pelo aceite, né, desse convite, liberar um tempo aí da sua agenda para falar um pouquinho comigo aqui a respeito da sua experiência Imagina. com lombar. E segundo, falar para todos vocês aí que esse projeto, como eu estava falando, vai trazer não só a Lívia, como também vários outros profissionais da saúde para falar sobre temas específicos, beleza? Encerra dia 11 de setembro. No dia 11 de setembro a gente vai ter uma surpresinha na live final. E aí, é isso, tá? Antes da gente começar, eu quero deixar para vocês aqui que tem um botãozinho de um avião, a gente vai falar sobre dor lombar. E se você acha que tem algum vizinho, parente, amigo, familiar ou colega de trabalho que precisa ouvir insights como o que a gente vai discutir aqui, senta o dedo nesse aviãozinho e encaminha para esse profissional, tá bom? Lívia, primeiro me fala quem é você, qual é a sua experiência profissional, qual é a sua trajetória, quanto tempo você está aí, o que é que você tem feito. Vamos conhecer você um pouquinho. Primeiro, é uma satisfação estar aqui dividindo tela com você, né? Você já sabe disso, acho que você já ouviu de mim várias vezes. Não só por isso, mas por compartilhar conhecimento com os colegas que vão estar assistindo, que estão aí presentes, passar informação de qualidade para os pacientes também. Meu nome é Lívia, para quem não me conhece, Lívia Dantas, sou daqui de Salvador, atendo pacientes com dores crônicas musculoesqueléticas, sou formada há 13 anos, e estou aí, atendo não só aqui presencial, mas online no Brasil todo, que a internet gera a gente essa possibilidade, né, de atendimento em qualquer lugar do mundo que tem internet. Então é isso. Trabalho aqui em Salvador, sou fisioterapeuta e trabalho com dor crônica. Maravilha, Lívia. Lívia, hoje a gente vai falar sobre dor lombar. E para começar, eu queria que você definisse para que os leigos entendessem o que é dor lombar, onde ela se localiza, quais são os principais insights que eles precisam saber para gerenciar esse tipo de problema de uma forma mais tranquila do que o que a gente tem visto por aí, né? Tá, então, a dor lombar é especificamente na lombar, obviamente. Eu não tenho aqui uma coluna, mas eu deixei separadinho aqui uma foto. A dor lombar, ela é especificamente abaixo dos arcos costais e até a prévia glútea. Ela pode também descer para as pernas, para uma perna ou para as duas pernas, ou ficar especificamente naquela região. Ela é classificada com dois tipos, a específica e a não específica. A não específica, a gente não consegue detectar uma causa.
se a gente não consegue bater o martelo e dizer essa dor é por conta disso, essa dor é por conta daquilo. Não existe uma relação linear entre causa e efeito. E as específicas, as não específicas é a maioria, na verdade, dessas dores na lombar. E as específicas têm causas, que, por exemplo, uma hérnia, uma fratura, um tumor, uma infecção, enfim, uma queda, um trauma, um acidente. Então, dor lombar, basicamente é isso. Maravilha. Comumente, os pacientes que têm crise de coluna, especificamente na lombar, eles fazem um caminho que o senso comum manda, vamos dizer assim, né? O caminho natural, que é bater numa emergência, ser investigado por um médico, pedir um exame, geralmente um exame de imagem, ressonância barra tomografia, sair daquela emergência com medicação por 7 dias e com a guia de encaminhamento para um especialista, que também é médico, também é ortopedista. E aí, nesse ortopedista, esse ortopedista investiga aquela ressonância que foi feita na emergência e diz, ó, sua dor é por causa disso. E a partir daí o paciente vai buscar um tratamento conservador, que para a maioria dos médicos é um tratamento medicamentoso, é um tratamento por base de pilates, de RPG, de alongamento. E aí eu pergunto a você, Lívia, qual que é a importância desse roteiro que os pacientes comumente vão e qual que é a importância dos exames de imagem nesse tipo de diagnóstico para o tratamento da dor? É importante salientar que a maioria dessas dores não são graves. Então, o paciente, quando entra em crise, ele vai bater na emergência, mas aí ele vai para a emergência, entra no ciclo de remédio, de injeção, de catastrofização, de exame de imagem, porque ele chega lá, ele faz um exame de imagem, aparecem alterações normais do envelhecimento e o profissional de saúde, infelizmente, passa informações para esse paciente que acabam deixando ele com medo, com ansiedade, com preocupação, ele acaba dormindo mal porque ele recebeu todas essas enxurradas de informações e tudo de uma forma muito desnecessária. Então, se o paciente fizesse o caminho contrário, se ele buscasse um tratamento músculo-esquelético, nós, por exemplo, que somos profissionais de primeiro contato, ele ia reduzir toda essa cascata de pensamentos ruminativos, de ciclos de emergência, de injeção, e ia conseguir um tratamento conservador efetivo. Hoje em dia, é engraçado que a maioria dos pacientes acham que primeiro tem que fazer um exame para descobrir essa causa, sendo que eu acabei de dizer que a maioria dessas dores de lombar são inespecíficas e não vai sair no exame de imagem a causa dessa dor, né? Então, na maioria das vezes, esse exame é desnecessário. A clínica, ela é soberana e durante a avaliação, a gente vai identificar sinais e sintomas para uma possível indicação de um exame, para esse paciente ser melhor investigado. Então, na maioria das vezes, o exame de imagem ele é desnecessário. Ele é prescrito de uma forma muito... como é que eu posso dizer? Acho que a palavra é essa mesmo, sabe? Desnecessária. E é engraçado que o paciente, quando vai fazer um exame de imagem, ele experiencia mais dor, ele não sabe disso. Mas existe a possibilidade dele sentir mais dor com isso. Porque quando ele vai fazer o exame, ele já começa o exame. Meu Deus, será que eu tenho algo grave? Será que vai dar um problema sério? Será que eu vou ficar de cadeira de roda? Porque eles ouvem isso de profissionais de saúde. Então, é preciso ter bastante cuidado na indicação desses exames de imagem para esses pacientes com dores lombares. Porque, na maioria das vezes, gente, é desnecessário e não precisa. E aí, só para endossar tudo isso que a Lívia falou muito bem, pessoal, hoje a gente tem uma força-tarefa chamada Choosing Wisely. Então, basicamente, os maiores experts globais para dor lombar se reúnem e guiam, norteiam as associações brasileiras de fisioterapia, de medicina. Choosing Wisely vem do inglês escolhendo sabiamente, né? E aí, eles fazem recomendações do que não fazer. Para esses experts globais, prescrever uma ressonância magnética
para investigar e assim tratar a dor lombar é considerado já iatrogênico. É considerado um erro do profissional de saúde. Porque, por exemplo, eu gosto de falar muito desse paper que a Julie Fritz comandou lá nos Estados Unidos em 2007. Veja bem, a gente está em 2023. Vira e mexe, eu sou péssimo com essa cronologia do tempo, eu ia falar 2024, né? Em 2007, a Julie Fritz já botou isso no mercado, avaliando o caminho comum do paciente com dor lombar, que vai primeiro no médico, e o que faz um caminho colateral, vamos dizer assim, indo primeiro no fisioterapeuta. E o custo efetivo total do tratamento em quem vai primeiro no médico é $2.700 mais caro. Além disso, quem faz a ressonância primeiro tem o pior desfecho no final. A ressonância não muda o cenário do tratamento da dor lombar. Para a gente não importa se é hérnia, se é síndrome facetária, se é um abalamento, se é uma protrusão, se é artrose. Para nós importa dor lombar, qual a incapacidade? Abaixar e brincar com o filho, sentar no carro para dirigir, no engarrafamento é desespero porque não aguenta tempo sentado prolongado. Para nós importa a dor e a função e o que você sente, não o que você tem. Na maioria das vezes, o paciente faz uma ressonância de novo só para repetir depois do tratamento e a hérnia às vezes está pior. E o paciente está muito melhor. Aí o cara para e pergunta, e aí, Lívia, o que houve? Eu não te falei não, mas eu fiz uma ressonância porque meu vizinho é médico, ele prescreveu para mim, e ele trabalha na clínica ali, que ele fez a ressonância de novo. Minha hérnia está maior que no início do tratamento e eu estou melhor. Me explica isso aí. Como que você explicaria isso para o paciente, Lívia? Na verdade, provavelmente a dor dele não era por conta da hérnia, né? Existem dores lombares inespecíficas que o paciente tem uma hérnia gigante e a dor é mínima. Ou o contrário, o paciente aparece lá no exame de imagem uma protusão e a dor é insuportável. Então, o tamanho da hérnia não define a sua dor. O paciente, no final do tratamento, a dor pode aumentar e ele está melhor. Ele está conseguindo fazer suas atividades, ele está conseguindo viver sem dor, ele está controlando a sua dor, apesar da hérnia estar lá no exame de imagem muito maior do que o começo do tratamento. Assim como o contrário também é verdadeiro, né? A hérnia... Assim como o paciente ele pode ter repetido o exame de ressonância 6 meses, 2 anos depois, e a hérnia está super pequenininha ou englobada pelo sistema imunológico, e a incapacidade, o sofrimento, a intensidade da dor está muito pior. E aí ele para e pergunta, e aí, Caio, minha hérnia era desse tamanho, não sentia nada, agora a hérnia praticamente sumiu, o ortopedista me falou, e eu estou com dor excruciante. Né? Quando a Lívia quis dizer dor inespecífica, é porque a parada é multifatorial. Então, é discussão com seu marido em casa, briga com o sócio funcionário no trabalho, percepção de sobrecarga na demanda de trabalho, isolamento social em idosos. Então, todos esses fatores contextuais e ambientais se entrelaçam e fazem com que o cérebro do paciente perceba cada vez mais ameaça. E a depender da percepção implícita de ameaça, a intensidade da dor, como diz aqui na Bahia, vai lá para o beleléu. Entende? Então, a gente precisa procurar profissionais que enxerguem você e não a fotografia do que você tem por dentro. A ressonância nada mais é do que você pelo avesso. A ressonância é uma foto de você parado e você sente dor quando? Ah, eu sinto dor parado também, mas piora quando? Apareceu quando? Ah, tava pegando um peso, varrendo a casa, abaixei para pegar uma caneta, espirrei. A dor acontece durante o movimento e você está tirando uma foto. Vê como é total nonsense, total absurdo. O cara está tirando uma foto dele parado dentro de uma máquina, tentando inferir que a causa da dor lombar é o que vai sair naquela foto. Depois eu tenho uma coisa bem mais pesada para revelar para vocês, mas vamos seguir aqui. Lívia. Os pacientes acabam sendo rotulados, né? E a gente trata a pessoa, trata o que sente, não o rótulo, não o diagnóstico. Então, essa questão do exame de imagem é bem pesada. E ainda tem outro detalhe assim, Caio, muito importante, que
O sistema ele é muito cruel. A gente sabe que existem profissionais de saúde que tentam trabalhar da forma correta, mas, por exemplo, um hospital particular estimula o profissional de saúde a entrar nesse sistema sujo e estimula ele a solicitar exames de imagem para o hospital lucrar. Então, eu acho que, como diz aqui, o buraco é mais embaixo, né? Infelizmente, e quem sofre é o paciente. Que, já que a Lívia já entrou nesse detalhe, né? Vou revelar uma experiência minha de ter trabalhado em 2 grandes hospitais aqui e compartilhar com colegas médicos situações de demissão do colega por não pedir exame de imagem. E aí você que é paciente, tome cuidado, porque às vezes você tem a percepção de que o médico é ruim porque não te pediu uma ressonância e, entre muitas aspas, não te investigou corretamente. Na verdade, ele te salvou de uma catastrofização, de uma hipervigilância, de um comportamento modificado que você não ia perceber e talvez quando você fosse perceber que seu comportamento tivesse mudado, já seria tarde demais. Então, o bom profissional, seja ele médico ou fisioterapeuta, é aquele que te examina fisicamente. E como a Lívia disse, a clínica é sempre soberana, o exame é sempre complementar. Então, Lívia, já fugindo um pouquinho do tema, o paciente chega para você e fica: meu Deus, mas eu posso ter algo grave. Essa minha dor lombar está excruciante. Eu estou assim de cama há 7 dias, há 15 dias. Peguei atestado do trabalho Estou com medo de ir para o INSS, porque eu não consigo voltar a trabalhar. E ele tem ideia ferrenha de que tem algo grave que só a ressonância vai poder ajudar ele. Vai salvar. E aí, Lívia, o que é que A você gente tem? O que é que você tem de aparato da avaliação musculoesquelética para realizar nesse paciente, para quebrar completamente essa crença de que a dor é intensa e que eu tenho alguma coisa grave logo, por isso minha dor é intensa. O que é que você diria para esse paciente? Então, durante a avaliação, a gente consegue identificar sinais e sintomas que a gente suspeite de algo grave. Não que a gente vai bater o martelo e dizer você tem algo grave, mas o paciente precisa ser melhor investigado. Por exemplo, se esse paciente tem febre junto com a dor, se ele vem perdendo força progressiva, se ele não tem perda de sensibilidade, se ele não consegue controlar os esfíncteres, se ele não consegue ficar na ponta dos pés, se ele tem uma dor só noturna. Então, existem sinais e sintomas que a gente desconfie de algo grave e óbvio que nessas situações a gente vai ser totalmente favorável a indicar ele fazer uma ressonância, porque nesse caso ela é muito bem-vinda. A gente não está dizendo aqui que não é para o paciente fazer ressonância, mas que existem situações específicas que realmente têm necessidade e que são a minoria. Então, durante a avaliação, a gente consegue identificar esses sintomas para aí a gente indicar ele ir no médico e ser melhor investigado através dos exames. Você conseguiria falar para a gente, Lívia, em prevalência, assim, em porcentagem, o índice de pacientes com problemas graves em crises de coluna? Na verdade, na dor lombar, de 5 a 10%, se eu não me engano, de situações graves de coluna. Então, é muito pouco comparado a milhares de pessoas que têm dor. A gente sabe que a dor lombar ela é a maior incapacidade que tem mundial, chega a ser mais de 600 milhões de pessoas e com uma projeção até 2050 de mais de 800 milhões de pessoas com dor lombar. Então, imagine 5% dessas pessoas, é muito pouquinho. E as pessoas acham, na maioria das vezes, que tem algo muito grave, porque a dor é altamente incapacitante e bate numa emergência e dá de cara com um profissional que, infelizmente, passa informações que amedrontam esse paciente e leva a toda essa cascata de danosas que a gente sabe. E isso aí
representa, pessoal, 250 mil exames realizados para encontrar uma coisa grave. Aí você me pergunta, pô, mas se essa uma coisa grave for minha mãe? É como Lívia falou, sua mãe vai apresentar sinais e sintomas que façam a gente suspeitar para encaminhar e direcionar. Agora, se sua mãe recebeu uma ressonância antes de 6 semanas da crise de coluna, ela vai ficar altamente incapacitada por causa das informações contidas na ressonância e por causa do profissional que prescreveu essa ressonância. Porque se ele prescreveu a ressonância em um quadro que não é grave, é porque ele não está preparado para te examinar fisicamente. Então, as chances são que ele vai focar nos achados da ressonância, que também acontece em que tipo de população, Lívia? Caio, cortou um pouquinho, eu não te ouvi. As chances são que esse profissional da saúde vai focar no achado da ressonância, que está alterado. E que essas alterações também acontecem em que tipo de população, Lívia? As alterações dos normais do envelhecimento? Isso. Isso, começa nos adultos jovens. A partir dos 25, 30 anos, a gente já encontra esses achados totalmente normais. Eu até gravei um vídeo brincando que eu tenho muito cabelo branco, não sei se você viu. E da mesma forma que eu tenho cabelo branco, que eu tenho ruga, nossa coluna, nossas articulações também envelhecem. E esses achados do lado de fora do nosso corpo, como ruga, como cabelo branco, do lado de dentro é artrose, é hernia de disco, é degeneração, é desgaste. Então, gente, todos esses achados são normais. Não tem motivo de vocês ficarem com medo, achando que é algo grave, e pior, achando que esses são as causas da sua dor. Porque dor é multifatorial. Não tem como bater martelo e dizer que sua dor é por conta de uma artrose. Isso aí. Vamos lá, Lívia. Em relação, a gente sabe que não só a degeneração, o abalamento, a hérnia, as tensões musculares afetam o paciente com dor lombar. A gente sabe também que existem fatores emocionais, sociais e cognitivos. E para eu, que sou um paciente leigo e estou tendo essa informação pela primeira vez, eu preciso entender mais sobre isso, porque eu não aceito que minha dor lombar está sendo causada pelo meu emocional. O meu emocional está tão de boa? Não, está dizendo que eu sou maluco? Como é que você entende essa visão aí, Lívia? Explica para o pessoal aí sobre esses fatores. Hoje não, há um tempo já, a gente já sabe que os fatores emocionais, sociais, cognitivos estão diretamente ligados com o aumento da dor, com a intensidade da dor, com a duração, com o espalhamento dessa dor. Toda dor é real, a gente sabe disso, mas essas influências emocionais podem piorar e muito esses pacientes. Esses aspectos cognitivos, por exemplo, que a gente acabou de falar do exame de imagem, o paciente tem medo, ele fica ruminando essas informações, ele acha que ele tem algo grave. Então, tudo isso piora essa experiência de dor. As questões emocionais também, porque ele sente culpa, ele sente medo, ele sente ansiedade. Dentro de casa, ele não é acolhido com o companheiro, acha que é bobagem, acha que é frescura. No trabalho, ele vai ser mal visto pelos colegas, pelo chefe, ou ele acha que o problema dele é por conta da cadeira que está ergonomicamente errada. E tudo isso vai somando, enchendo ali o balde e aumentando essa sensação dolorosa. A gente sabe que essas emoções, elas não causam, mas elas têm forte influência nessa percepção de dor desses pacientes crônicos. Isso aí, maravilha. É importante falar um pouquinho que tudo depende da cultura que esse paciente foi criado. Porque, por exemplo, eu costumo receber homens que, cara, contestam completamente a possibilidade disso estar acontecendo. E aí a gente vai manejando. Quando menos espera, está chegando o pai desse paciente para a gente atender também, a família desse paciente para a gente atender também. E é bem legal quando vem o casal, né? Que aí a mulher entrega tudo que o cara pensa. E a gente percebe que existe uma cultura que isso é coisa de mulher.
que isso é coisa, como é que eu posso dizer? Na minha época, É uma isso bobagem. não era coisa da cabeça. Rapaz, eu não consigo nem definir em palavras, mas é uma coisa assim cultural, eu diria até um pouco machista, porque na visão dos Preconceituosa, pacientes né? que eu atendi, só mulheres sentiriam isso, né? E ele não Misógina. sabe, exatamente, e ele não sabe que quanto mais ele não aceita isso, mais demorado fica o tratamento. Como você pôde evidenciar em uma das hot seats que a gente ministrou, eu tive que passar 9 semanas com um paciente até ele entender o processo de uma dor no tendão de Aquiles, que era um gatilho emocional que ele estava passando e que ele insistia em negar. E depois que ele aceitou o processo, ele teve uma melhora abrupta de 80% por entender o processo. Então, é importante, é o que eu falo sempre aqui, né? Quando vier para o nosso tratamento, venha com a cabeça aberta, porque as chances são que ou você vai ouvir tudo ao contrário do que você aprendeu e vai chamar a gente de louco e vai embora, ou você vai É verdade. seguir exatamente o que a gente te falar, nem que seja para chegar no final e dizer que não deu certo. São essas É duas verdade. opções. Oi? São essas duas opções, né? Verdade. E é bastante interessante falar isso, que é durante a avaliação que a gente identifica essas questões, né? O paciente, às vezes, ele não abre para a gente essas questões na avaliação, mas durante o tratamento também, ele vai falando, a gente vai tentando ali pela brecha, quando ele abre aquela janela, a gente consegue ter essa percepção. E, e é importante porque a gente precisa indicar esses pacientes para um outro profissional, né? Porque dor crônica, ela é multi, né? Ela precisa, às vezes, ser acompanhada por diversos profissionais, não só por nós. Porque essa questão emocional, ela realmente é muito forte nesses pacientes com dores crônicas. Esse paciente se isola, ele não quer sair, então o social dele fica totalmente abalado, porque ele sabe que ele vai para um aniversário, ele não aguenta ficar meia hora sentado na cadeira, ele prefere não ir, se isola no quarto, daqui a pouco está com uma depressão grave. Então, é muito importante a gente observar esse aspecto. Isso aí. Só para parafrasear tudo que a gente está falando, o Marlon fez uma colaboração importante aqui. O Brasil, né, gasta bilhões por ano e acha que isso só irá atenuar quando os fisioterapeutas começarem a atender nas emergências. Isso já é uma realidade em vários estados dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. A triagem da emergência ortopédica é um fisioterapeuta que está ali na frente, treinado em avaliação mecânica, para fazer com que o seu sintoma da crise lombar mude com o movimento. Se mudou, você não passa pelo ortopedista, você sai dali com a prescrição de exercício específica para o seu problema. E aí o seu custo de tratamento é muito baixo. Isso é ótimo para você e para o sistema. Agora, se você não responde a movimento, você passa por um especialista, porque provavelmente o seu tipo de dor predominante é neuropático, e aí você precisa de um analgésico simples, um antidepressivo tricíclico, um gabapentina, um prebiquital, uma pregabalina, específica que o médico vai passar, mas qual que é o problema do paciente? Quando ele toma esse remédio, ele esquece que tem que fazer fisioterapia. E aí não aproveita um pouco da Exatamente. medicação para fazer o tratamento. E o Para sistema fazer o que tem que ser trabalha feito. retroalimentação o tempo todo, o corpo para de produzir analgésico porque ele está botando medicação de fora, e quando ele tenta ir para a fisioterapia, já é tarde demais. Então, obrigado pela colaboração aí, Marlon. E, mais uma vez, só para parafrasear, a gente recebeu uma mensagem oculta aqui de um espectador. Olha só, estou com problemas pessoais e fui passear com meu cachorro agora. Senti uma dor lombar centralizada e uma dor no quadril esquerdo. O emocional é real demais. Isso é um espectador constatando. Ele mandou como mensagem oculta aqui. Mas vamos voltar para o que interessa, Lívia. O que Bora é que lá. você poderia falar a respeito de modificação do estilo de vida para controle da dor? Esses pacientes que sentem dor crônica, eu acho que a gente
bate nessa tecla todos os dias aqui no Instagram, né? Eu, você, os colegas que trabalham da mesma forma que a gente. E esses pacientes, eles precisam entender que se eles não fizerem essas modificações, infelizmente, só o tratamento ele não vai ser efetivo, porque ele precisa participar, ele precisa entender e decidir que precisa mudar aspectos como alimentação, aspectos como sono, como o sedentarismo, a ingestão de álcool, de cigarro, o controle do estresse. Então, tudo isso influencia na sua dor, na dor que você está experienciando. A gente sabe que o sono é extremamente importante nesses pacientes com dor crônica. E é engraçado que a maioria deles já pensam logo em tomar um remédio, né? Um indutor de sono. E isso não é de primeira linha. Primeiro, o paciente tem que fazer a higiene do sono. Durante a avaliação, a gente identifica se esse paciente está com dificuldades nessas questões e a gente ensina ele com orientações sobre a higiene do sono. Que a maioria acha que começa de noite, né? Que você tem que começar a sua higiene do sono de noite, mas não, gente, a higiene do sono começa de dia. Quando você acorda, você tem que se expor à luz. A nossa retina tem células fotossensíveis que estimulam uma substância chamada melopsina. Essa melopsina vai lá no nosso sistema nervoso central e regula o nosso ciclo circadiano. E, ao contrário, também é verdadeiro. De noite, você tem que diminuir a luz para ativar a melatonina, que é o contrário dela. Ou seja, então, são mudanças no seu dia a dia que você precisa fazer para poder obter esse controle. Por exemplo, a alimentação. A gente não é nutricionista, né? A gente não vai prescrever uma dieta para você, um plano alimentar. Mas a gente vai saber identificar e te orientar a dizer, vai procurar um nutricionista que trabalhe com dor crônica, porque todos os processos inflamatórios gastrointestinais vão influenciar na sua dor. A inflamação gástrica acaba aumentando a citocina pró-inflamatória, toda essa fisiologia neurofisiológica, essa citocina ultrapassa a barreira hematocefálica, vai lá no sistema nervoso central, sensibiliza mais ainda esse paciente, tem a desbiose intestinal também, então tudo isso influencia. E o que a gente mais fala aqui, o exercício físico, né? A mudança no desfecho do sedentarismo, fora a questão também da atividade desse paciente, porque às vezes, cara, o paciente está assim, eu não sou sedentário, eu não bebo, eu não fumo, e por que eu tô com dor? Porque eu tô com dor específica, inespecífica, e tem um NIAT, né, que é o nível de atividade desse paciente durante o dia. Às vezes esse paciente passa o dia todo sentado, não sobe uma escada, não levanta para beber uma água, é aquele paciente que está trabalhando o dia todo numa cadeira, então o nível de atividade dele é muito baixo. Ele faz uma atividade física, mas é muito pouco comparado à necessidade do corpo dele de se manter ativo. Então, todos esses aspectos precisam ser modificados para esses pacientes que procuram a gente com dor crônica. É preciso o querer. Se não tiver essa decisão, ele não consegue o controle duradouro dessa dor. Muito bom. Alô, meu dentista, alô, meu doutor advogado, por favor. Acorda com Exatamente. hora da manhã, vai para o CrossFit e o dia todo sentado. Alô, minha secretária, meu motorista. É o que a Lívia falou aí agora. Você está mexendo no nível de atividade, de exercício físico, mas não está no nível de atividade física. Então, são coisas diferentes. Então, Exatamente. justamente isso que a Lívia falou do NET aí. O que a gente faz, Lívia, para tentar aumentar o NET desses pacientes? Qual a recomendação básica que você tem feito nos pacientes aí? Eu recomendo aumentar os passos. O paciente, ele tentar andar mais, porque a gente sabe que o exercício aeróbio, ele melhora, né? Ele é analgésico e ele induz essa melhora dessa dor. Então, o paciente, ele precisa andar mais durante o dia. Se ele sobe de elevador, ele suba 2 andares de escada ou 1 degrau de escada. A gente tem que estimular esse paciente a se mexer mais. Engraçado que
eu não vou falar o nome dela, mas hoje estava conversando com uma pessoa e ela fica muito tempo sentada. E eu falei, você precisa mudar isso. Você precisa se mexer mais, porque ela fica muito tempo parada. Então, é importante a gente observar isso e explicar ao paciente, porque às vezes a gente só fala, mas ele não entende. Então, precisa ter esse entendimento, essa educação. A gente precisa explicar a ele e saber se ele entendeu. Porque, de fato, a gente não tem outro caminho. Foi como eu falei domingo, quando eu fui caminhar. Você precisa fazer e não usar. Não existe pílula mágica. Precisa ter essas modificações. Quem fuma muito, quem ingere álcool, uma quantidade assim maior do que o que deveria. Então, tudo isso influencia. Só falar uma informação importante assim, algumas pessoas com dor crônica viciam no fumo, porque logo no início, na fase aguda, se uma pessoa começar a fumar, o cigarro, o tabagismo, ele tem o prazer melhorador desse paciente. Só que isso a médio e a longo prazo vai trazer malefícios muito maiores do que essa melhora. E a gente sabe que essa melhora pode ser feita com exercício físico, que só vai te trazer benefícios. Então, assim, gente, o tabagismo, a gente sabe que todos os malefícios, não preciso nem citar aqui, todo mundo sabe disso. E o alcoolismo também é a mesma coisa, ele consegue ter essa diminuição na dor no início, mas o uso contínuo é totalmente maléfico para esses pacientes. Maravilha. Muito bom. Acima da média. Parabéns, grande Lívia. Não esperava menos de Oxi, você. obrigada. O professor é maravilhoso. Temos uma nova tagarela no grupo. Ah, Coisa boa. não No fala bom isso não. sentido, claro. O que é que eu fiz O aqui agora? professor O que é que eu fiz aqui agora? Eu acabei de aumentar a altura do meu tripé para ficar em pé para falar com vocês. Essa é uma medida que eu uso com os meus dentistas. O dentista gosta muito de ficar sentado, o advogado fica muito sentado. Ah, mas eu faço atividade física, o que a Lívia falou, não adianta, tá mexendo só em um nível. Precisa mexer em outros estratos do sistema nervoso central que respondem com um nível de atividade, que é tudo que você faz fora do exercício físico. Só de você, em vez de ficar sentado, ficar em pé como eu estou aqui para fazer atividades banais, como você tem que fazer sentado, você já bota um nível de atividade que usa 700 calorias a mais por dia no seu corpo. Está mexendo no NET no nível de intensidade tão alto que você nem imagina. Eu moro aqui no 7º andar do meu prédio. Tem dia que eu não consigo pagar o passo que eu subo de escada para o meu apartamento. Porque isso aí vai mexer no nível de atividade. Então a gente comumente orienta, aumente a quantidade de passos, 3.000, 5.000, 7.000 até chegar em 10.000. Aumente a quantidade de escada, 3 andares por dia, 5 andares por dia, 7 andares por dia, e você vai evoluindo. Chega um momento que você não consegue ficar sem aquilo. Fique mais em pé do que sentado. Ah, mas eu trabalho sentado. Bote o despertador a cada hora para ele tocar e você se lembrar de ir no banheiro e pegar uma água. Isso aí é importante demais. Demais. Oi. Em relação à cirurgia, Lívia, muito paciente chega desesperado com dor de dor excruciante, incapacidade de sofrimento. Doutora, já fui no Einstein, já fui no Sírio-Libanês, já fui no Sara, viajei para médico da seleção brasileira em BH. Todos eles me indicam cirurgia. E aí? O que é que eu faço? O que é que você tem para falar para essa galera? É uma realidade, eu arrisco até a dizer triste, porque a quantidade de cirurgias que são feitas de forma desnecessária é grande, a gente sabe disso. Mas intensidade de dor, gente, não é indicação de cirurgia. Uma dor excruciante não é indicação de cirurgia. Para o paciente ter indicação cirúrgica, por exemplo, uma hérnia de disco, ele precisa ter sinais específicos, danos neurológicos progressivos. Não é porque você está com uma dor altamente limitante que você vai precisar de cirurgia, que você vai ficar de uma cadeira de roda. Não, gente. O tratamento conservador, ele é altamente necessário e traz benefícios muito maiores do que uma cirurgia, principalmente quando ela é desnecessária. O paciente que ele tem indicação cirúrgica,
ele tem sinais e sintomas neurológicos, como eu falei, ele vai apresentar uma perda de força progressiva, esse paciente não consegue ficar na ponta dos pés, ele tem perda de controle urinário, falta de controle dos esfínteres, ele não sente ao toque quando a gente pega nesse paciente. Então, são sinais e sintomas que a gente identifica na avaliação. E se ele não responder ao tratamento conservador, ainda tem esse detalhe. Então, não é só ter um sintoma. O paciente não precisa responder ao movimento, que é o tratamento conservador. Não é de primeira linha a cirurgia. A gente sabe que cirurgias são altamente perigosas, principalmente de coluna. Tem pacientes que são idosos e o risco aumenta muito mais dessa cirurgia. Então é preciso bater nessa tecla muito forte, porque o tratamento conservador ele é eficaz e ele não vai só melhorar a sua dor, ele vai te devolver função. Gente, cirurgia, dor, é pensamento, emoção e sensação. A cirurgia vai mexer na estrutura, ela não vai mexer no seu pensamento, nas suas emoções. Então, por isso que às vezes ela tem um nível de falha cirúrgica grande, porque ela mexe na estrutura. Mas essas outras causas que a gente citou há pouco, ela não vai modificar os seus pensamentos, não vai modificar suas emoções, que estão altamente ligadas na sua dor. Então, para o paciente passar por uma cirurgia, ele tem que ter sinais e sintomas muito específicos. Não é qualquer dor, não é a intensidade de dor que faz o paciente operar. Explica para o pessoal aí, Lívia, só de uma forma mais simples, o que seria essa disfunção de esfíncter? O que é que o paciente não conseguiria fazer que Ah, seria um tá. sinal? Ele não consegue controlar a vontade de fazer xixi, ele não consegue controlar a vontade de defecar. Então, é exatamente isso. Então, maravilha, né, pessoal? Como vocês podem ver em toda a fala da Lívia, nós temos como identificar sinais que você tem chance de responder, de precisar de cirurgia. E vamos supor que todos esses sinais de que você é um caso cirúrgico estejam presentes. O médico, ele não é treinado para te investigar do ponto de vista de movimento. Portanto, ele pode estar indicando uma cirurgia sem você ter passado por uma triagem no fisioterapeuta. E a triagem do fisioterapeuta pode, através de uma estratégia específica, modificar todos esses sinais de que você é um caso cirúrgico. É um paciente que chega mancando porque está com um pé caído, que a gente conhece como drop foot, que muitas vezes é secundário a uma crise de coluna, de dor lombar. É um paciente que chega com alteração de sensibilidade ao toque nas pernas. Reflexo. É um paciente que chega com sensibilidade no testículo ou na vagina. E a gente coloca uma estratégia de carga e ele recupera a força no pé, recupera a sensibilidade na perna e altera positivamente a sensibilidade no testículo barra vagina. Ou seja, era um candidato à cirurgia? Era. Só que o movimento conseguiu modificar ele. Então a cirurgia realmente é o último caso, mas não porque é o melhor a se fazer, é o que vai corrigir o seu problema. A cirurgia é o último caso porque você precisa, anote o que eu vou te falar aqui agora, você precisa falhar no tratamento conservador. E essa falha não é de tomar remédio e não funcionar. Não é de fazer choquinho, ultrassom, calorzinho e alongamento, pilates e RPG e não funcionar. É falha de tentar fisioterapia especializada em dor e, de fato, não ser responsivo. E aí você fala, perdi tempo, fiz a fisioterapia e vou operar. Mas de jeito nenhum. Você teria que fazer a fisioterapia pré-operatória. Seu pós-operatório vai ser muito melhor porque você fez antes. Então você não vai perder tempo de jeito nenhum e você vai ter que passar na gente de qualquer jeito. Por que não tentar primeiro, para ter a chance de não operar? Então essa é a reflexão que eu Exatamente. queria deixar para vocês aí, né? Às vezes a cirurgia ela melhora a dor imediatamente, mas e a função, né? Será que ele vai conseguir sentar no chão para brincar com o neto? Né? Então, às vezes o paciente ele fica com uma dor residual, mas ele prefere ter a função de volta. Então, é bem importante a gente deixar isso claro, porque a gente sabe que cirurgia
muita cirurgia é feita sem necessidade. E deixar outra coisa também muito claro, às vezes o paciente fala, já tentei o tratamento conservador, como você está falando aí, né? Mas ele não fez o tratamento conservador correto, né? Ele fez aquela fisioterapia convencional, de convênio, e acha que a fisioterapia não tem efeito, ou fez aquela fisioterapia que o médico colocou lá na solicitação, RPG e Pilates. Olha, na semana que a gente postou aquele vídeo sobre a prescrição de 10 sessões, uma paciente assistiu os stories e perguntou, explica esse negócio direito aí. Aí eu peguei e expliquei a ela, ela falou, mas rapaz, eu achava que se eu fosse no médico e ele não colocasse lá fisioterapia tal e tal e tal, ele era incompetente. Ou seja, para você ver a importância da gente levar essa informação correta para a população, porque ainda é muito grande a falta de conhecimento, e a culpa não é da população, obviamente, a culpa somos de nós profissionais que ainda permitimos essas condutas erradas, né? E a importância da gente continuar todo dia aqui levando informação correta. Eu acho que o papel da gente é imprescindível. Maravilha. E para finalizar, Lívia, antes das considerações finais, a gente falou muito sobre os fatores que interferem, que influenciam nesse quadro de lombar, mas aí o paciente está se perguntando, pô, já fiz fisioterapia e já entendi com a informação de vocês que a fisioterapia não é aquela do choquinho, do alongamento, do TENS, do calorzinho. E ele, pá, tá, mas e você, fisioterapeuta? O que é que você tem para fazer? Quais são os novos conceitos no tratamento dessa dor? O que é que você pode falar de intervenções fisioterapêuticas para controle da dor, além de tudo que a gente já falou, né? A gente sabe que a fisioterapia ela abrange várias técnicas, né? E a maioria dos profissionais escolhe uma técnica aqui, uma técnica ali, vai trabalhando, mas hoje a gente já sabe que tratamento de dor, movimento, educação em dor, terapia cognitiva comportamental. Então, a gente vai avaliar esse paciente e vai identificar qual movimento ou movimentos vai fazer você melhorar. Além desses movimentos, óbvio que existem técnicas passivas, terapia manual, que a gente pode também abordar esse paciente com essas técnicas, mas não vai ser de primeira linha. A primeira linha são exercícios específicos, com a dose certa, com a carga certa. Então, durante a avaliação, a gente faz testes neurológicos, testes mecânicos, e a gente consegue identificar quais são esses movimentos, esses exercícios que vão fazer você melhorar. E aí, progressivamente, a gente vai colocando outros exercícios que a gente acha na hora da avaliação ou durante o tratamento que você vai responder. Então, além de movimento, terapia manual, é muito importante também a educação desse paciente. A educação faz parte do tratamento musculoesquelético. O paciente precisa entender o tratamento, entender a sua dor. Tudo tem que fazer sentido para ele. Porque se ele não entender, ele ainda vai ficar com aquele pensamento: o que é que eu tenho, quanto tempo eu vou tratar, porque a maioria dos profissionais não passam nenhum prognóstico para esse paciente. Então, ele fica naquela falta de informação. Então, basicamente, o tratamento de fisioterapia hoje é a base de exercício. Ele vai para casa com um plano terapêutico. A gente dá autonomia para esse paciente através desses exercícios, através dessas condutas, que é um dos objetivos também do tratamento musculoesquelético, é dar autonomia para esse paciente, para quando ele viajar, que ele tiver alta e ele tiver uma crise, ele saber o que ele fazer. Ele saber quais são os sinais e sintomas que são graves para ele ir bater na emergência. Então, o tratamento conservador, ele é a bala de prata hoje nas dores crônicas. E a gente tem um papel muito importante na vida desses pacientes. Então, o tratamento é basicamente isso. Óbvio que envolve também terapias corpo e mente, o paciente pode fazer. O yoga também tem evidência científica. Tem muito tratamento aí que infelizmente, alguns pacientes ainda são submetidos com tratamentos que a ciência já mostra que não tem eficácia, como ventosa, como liberação miofascial, e o paciente perde tempo, dinheiro, se frustra, e é uma realidade que a gente vê e fica triste, né?
E dá mais trabalho para a gente depois, né? Porque como uma pessoa que eu conheço diz, toda dor crônica um dia foi aguda, né? Então, se esse paciente procurar na agudização, uma pessoa aí que eu conheço está aqui na minha frente. É, então, é bastante importante a gente deixar muito claro isso, porque o paciente precisa ser melhor assistido, né? Os profissionais têm a obrigação de buscar conhecimento para poder ofertar um tratamento especializado, um tratamento efetivo para esses pacientes que já sofrem tanto, que já têm tanta dor, tanta incapacidade. É, acho que é basicamente isso. Isso aí, maravilha. E, assim, é importante quando a Lívia fala sobre tratamentos de primeira linha, né? Porque eu quero que você se coloque agora no lugar de uma mãe que está levando uma filha com infecção na garganta a um pronto-socorro pediátrico. E a pediatra que atende essa filha te coloca um anti-inflamatório não esteroidal para a sua filha que está sofrendo com infecção de garganta e que precisa de um antibiótico. E aí você volta para casa com 7 dias do anti-inflamatório não esteroidal e no quinto dia sua filha está pior. E aí você, acima da média da população, vai pesquisar sobre o remédio que aquela médica prescreveu para sua filha e você percebe que aquele remédio não tem eficiência para o tipo de infecção que sua filha tem na garganta. O que você faz aí agora diante dessa informação? Eu provavelmente voltaria naquele pronto-socorro, diria que essa médica não está atualizada, que minha filha está pior. Mas por que você leva isso tão a sério? Porque leva risco à vida, né? Fisioterapia não mata, então você deixa essa parada para lá. Só que deixar essa coisa para lá cronifica um problema que deveria ser facilmente tratado. Então, quando a Lívia fala de primeira linha, é justamente isso. Existem tratamentos que são padrão ouro para te fazer melhorar de uma dor lombar, de uma fibromialgia, de uma enxaqueca, de uma neuralgia de trigêmeo, de uma dor temporomandibular e por aí vai. E existem tratamentos que são secundários. E cada tipo de tratamento age em uma esfera. Então, quando a Lívia coloca que há um movimento, um exercício, mexer no net, no nível de atividade fora do exercício, a gente está agindo numa esfera. Quando a Lívia fala magistralmente aí da yoga, a gente está falando de terapias corpo-mente que vão reduzir estresse, que vão reduzir ansiedade e automaticamente a hiperatividade do seu cérebro, que é o que faz com que sua dor perpetue cada vez mais. Então, são tratamentos que se complementam. Uns são de primeira linha, uns são de segunda linha. Quando você escolhe, Lívia, você faz liberação miofascial aí, eu quero uma sessão de ventosa, eu quero uma sessão de RPG, tu faz pilates, você entende que você está se auto-sabotando, porque você acredita que é aquilo que você precisa receber. Não, a Lívia vai fazer uma avaliação completa em você, te examinar para saber qual dessas técnicas é ideal para o seu caso. Não é porque a sua avó melhorou com Pilates que o seu caso é para Pilates. Não é porque a sua postura é corcunda que você precisa de RPG. RPG, na real, vai te deixar esteticamente lindo, linda, elegante e vai te provocar outros problemas. Então, cada caso é um caso. Dito isso, Lívia, eu queria que você deixasse aí 2 tipos de considerações finais. Sem propaganda, tá, Lívia? Consideração 1. O que é que você tem de mensagem para pessoas que sofrem com dor lombar? E consideração 2. O que é que você tem de mensagem para os colegas da fisioterapia que se atrevem, entre muitas aspas, a tratar dor lombar crônica? Primeiro eu queria dizer que eu tenho certeza que eu, Caio, todos os colegas que trabalham da mesma abordagem da gente, a gente sente muito quando o paciente está, ele se coloca no lugar, a gente entende que sua dor é real, e a gente está aqui todo santo dia numa luta muito grande, porque, gente, é muito difícil trabalhar baseado em ciência, porque a crença das pessoas é muito forte e, infelizmente, é a minoria que trabalha baseado em ciência, infelizmente. Então, quando você estiver com dor, busque um profissional que trabalha dessa forma, porque você não vai perder seu tempo, você não vai perder seu dinheiro, você vai estar sendo tratado de uma forma correta, de uma forma humana, de uma forma profissional e baseada em ciência. Então, tratamento para dor
é efetivo. Você que está com dor, busque um profissional capacitado, um profissional que vai te ofertar abordagens corretas, que vai te acolher, que vai te entender, que vai te ouvir, porque a escutativa também é importante e faz parte do processo. Então, dor tem tratamento, busque ajuda, não sofra, não permaneça nesse ciclo de sofrimento, de medo, de evitação, de emergência, de remédio. E para os colegas, eu queria dizer que assim, é triste eu ver algumas situações, mas que busquem conhecimento sempre. Caio está aí fazendo um papel maravilhoso. Eu sou muito feliz em fazer parte de uma bolha de fisioterapeutas. A gente conversa todos os dias, assuntos que são assim, eu nunca imaginava ouvir. E você é um profissional, um professor excelente. Eu tenho certeza que aonde eu estou hoje, você tem um papel muito grande, uma influência muito grande na minha vida profissional. Você, fisioterapeuta que está assistindo, pode confiar, porque vale muito a pena, gente, muito a pena. Não adianta E falar que eu te aqui é agradeço. propaganda, né, Lívia? Não, mas é porque não é propaganda, é a verdade. Eu acho que você já está cansado de ouvir isso, mas não, acho que vale a pena repetir, porque é a realidade. Eu jamais ia ser leviana e ficar fazendo propaganda aqui de algo que eu não acredito, que eu não valido e que eu não acho que realmente seja diferenciado. Pô, obrigado. O Leonardo perguntou aí quais são os problemas que o RPG vai causar depois de tratar uma psicose. A gente não terminaria essa semana discorrendo sobre as consequências não intencionais de tratar um paciente do ponto de vista postural. Então, eu deixei aí o link, né? O link não, o descritor para você encontrar uma porrada de vídeo no meu canal, mais de 500 vídeos, mais de 300 horas de conteúdo gratuito. Bota lá Caio César, mais dor e postura, e assiste o primeiro vídeo que aparecer e você vai entender do que a gente está falando. Em relação às considerações finais, obrigado pelas palavras, né? A recíproca é verdadeira. Eu falo a cada um de vocês todos os dias, né, que vocês dão sentido à minha vida profissional e que se não fosse vocês acreditando nesse projeto, a gente não estaria onde a gente está. Então, obrigado pelas palavras de coração. Mas, do ponto de vista de pacientes, a mensagem é muito clara. Eu estou com dor lombar, eu não quero saber de qual técnica eu tenho que receber. Eu quero saber de que profissional eu preciso ir. Qual profissional que eu confio? Quem é que ele atendeu? Você tem referências de conhecidos seus sobre aquele profissional? O que falaram daquele profissional? Ele trabalha com o quê? E aí eu separo o joio do trigo. Como que eu separo isso? Se o profissional te deita numa maca e você só recebe intervenção, sai correndo. Se o profissional te diz o que você tem que fazer, pode abraçar sem medo de ser feliz. Porque terapias passivas, onde você só recebe um tratamento, acupuntura, osteopatia, quiropraxia, liberação, mental, tudo que você só recebe tem um efeito paliativo de no máximo 72 horas. Você vai ficar dependente daquele terapeuta a vida inteira. E tudo que você participa do tratamento tem um efeito duradouro. E quando você tiver um pico de dor, você vai saber o que fazer para sem depender e sem gastar dinheiro de novo com aquele profissional. Então, essas seriam as considerações finais para pacientes. E para fisioterapeuta, é só avaliação. É só avaliação. Eu preciso investir em avaliação. Eu dou consultorias para profissionais do Brasil inteiro, chamadas de vídeo, visitas de estudantes ao consultório no dia VIP de estudante. E, Caio, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Mas essa técnica não era prática. O foco está sempre na técnica. Quando eu explico o porquê, está lá por trás a avaliação. O que é que eu encontrei, por que aquele paciente melhora com aquilo. Então, essa seria a estratégia. Lívia, eu vou deixar para você essa pergunta agora, tá? Tá. Vamos lá. Um outro profissional perguntou aqui na caixinha oculta, quando o paciente pergunta se não vem da hérnia a dor, vem de onde então? O que você responde? Já é o processo da A gente, educação aí que ela quer saber, né? Como é que você faz isso na prática clínica, Lívia?
A gente explica esse paciente o que a gente acabou de falar aqui, né? Que a maioria das dores é inespecífica e é muita pretensão de um profissional de saúde chegar para o paciente e falar: sua dor é por conta de fraqueza abdominal, sua dor é por conta de porque você não fortalece o core, sua dor é por conta de não teve uma liberação miofascial. Então, dor é pensamento, é emoção, sensação, é o ambiente que o paciente vive. Não tem como a gente bater o martelo e dizer sua dor é por conta de um desgaste, porque dor é multifatorial. O paciente precisa entender que aspectos da vida dele, aspectos de onde ele vive, como ele se relaciona, o que é que ele pensa em relação à sua dor, tem total influência disso. Às vezes são alterações mecânicas que esse paciente tem com um simples, né? Porque é saber aonde aperta o parafuso. Um simples movimento vai fazer esse paciente melhorar. Então, não tem como a gente bater o martelo e dizer sua dor é por conta disso. Seria muita pretensão de um profissional falar isso. Porque, como a gente falou, dor é multifatorial. E é muito importante esse paciente entender isso, para ele saber, de fato, o que é que está acontecendo com o corpo dele. Será que essa pergunta dessa colega Lívia tem algum cheirinho de autocobrança? Provavelmente, e a gente precisa também pensar, às vezes o paciente não melhora, não é por conta da gente. O que é que esse paciente faz ou deixa de fazer, né? Para que ele não esteja melhorando, né? Ou será que essa conversa está sendo de fato entendida? Será que esse paciente está recebendo essa informação de forma... Será que ele está absorvendo essa informação? Então, além de passar, a gente precisa descobrir se esse paciente entendeu as informações que a gente passou, né? E muitas vezes a culpa não é sua. O paciente precisa fazer parte. Se ele não fizer parte, ele não vai melhorar. A gente brinca, aí respondendo diretamente para você que perguntou, a gente brinca que existem dois caminhos, né? Ou você, de fato, não soube fazer o making sense of pain, que é o dar sentido à dor para o paciente, para ele entender os eventos de vida desencadeadores de estresse na história dele, que fizeram episódios de amplificação, de flare-ups do quadro de dor dele. Uma coisa é você não saber dar sentido à dor do paciente. Outra coisa é você fez isso e mesmo assim você insiste em buscar uma explicação para dar ao paciente de onde vem a dor. Isso é autocobrança. Então, tem paciente que está disposto à mudança comportamental. Ele está naquela fase de exposição que a gente chama de contemplação. Ele sabe que aquilo acontece, mas ele precisa de alguém para guiá-lo nesse processo. Ou ele está tipo, em uma fase de luto, de negação, que ele não aceita o processo e que esse é um paciente que você, e eu estou falando com você que perguntou mesmo, você precisa aprender a demitir esse perfil de paciente. Porque ele não está pronto para a mudança, você vai usar 8, 12 consultas com ele, ele não vai melhorar e ele ainda vai dizer que fez o seu serviço e você não deu resultado. Então a gente precisa fazer uma triagem do que é um caso complexo de dor crônica e de que é um caso de um paciente ruim, entre aspas. É verdade. A gente não aceita todo paciente para atender. Não é tipo ligou, marcou. A gente marca, faz a consulta e na consulta a gente decide se dá seguimento ou não. Então, é só para você... Só dar um exemplo. Tem paciente que a gente explica, ele entende, mas ele de fato não está preparado. Gente, quem fuma sabe os malefícios do cigarro, ele continua fumando. Então tem gente que não quer, não vai mudar. Então tem muito paciente assim, e a gente precisa saber identificar para de fato fazer isso que o Caio acabou de dizer. Informação não garante a mudança de comportamento, né? Você está ali para entender o problema dele, dizer o que é que ele tem que fazer para melhorar, e se ele não faz aquilo, amigo, um abraço. Tem qual foi a projeção que a Lívia falou? 800 milhões de pessoas no Brasil com dor crônica lombar em 2050. Tem muita gente precisando do seu serviço. Então, passa esse paciente para um outro profissional, porque provavelmente ele não conectou com você. Agora, se você reconhece que a limitação está na sua comunicação, e que você não sabe fazer o making sense of pain, aí você precisa de insights para melhoria do trato, né, com o paciente. Beleza? Algo a considerar, grande Lívia? Só agradecer
agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que participou, foi muito interessante. A gente acha que a gente está aqui passando informação, mas a gente aprende também, a gente colhe de alguma forma conhecimento, enfim. Agradecer a todo mundo, agradecer a você pela entrega, pela paciência, enfim, por tudo. Foi muito legal, muito enriquecedor e eu estou muito grata. Valeu. Lívia está outorgada, deixou um caixinha de pergunta agora nos stories. Para quem teve vergonha de perguntar na live, a partir de amanhã, no dia de consultório, a gente para responder as perguntas de vocês. Vai ter caixinha lá no perfil dela e vai ter caixinha no meu perfil aqui agora também. Essa live vai ficar salva lá dentro do grupo do Telegram. Então, basta clicar no link do meu perfil e ir lá para o Telegram, que você vai ter acesso à reprise, caso você queira ver de novo alguma informação, ou enviar o vídeo ou a gravação para alguém que você acha que precisa receber esses insights. Lembrem-se, para quem são profissionais da fisioterapia, no dia 11 de setembro, após a última aula da jornada Vencendo as Dores Crônicas, eu vou abrir 10 vagas para a formação de expert. E essa é a sua oportunidade de aprender comigo e com essa trupe que você está vendo por aí nesse show de lives, tá bom? Grande abraço, movimento. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, Lívia.